Na década de 1960, o Brasil estava bastante conturbado, com turbulências políticas e instabilidade econômica, com a sua economia estagnada e altos índices de inflação. De janeiro de 61 a março de 63, o Brasil teve dois presidentes e um terceiro declarado em 64, dando início ao regime militar. E a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. A modernização conservadora promovida pela ditadura fez a evidente opção pela indústria, o que levou ao desenvolvimento acelerado de vários setores. As políticas econômicas adotadas pelo regime recriaram condições adequadas à maturação plena do potencial de crescimento de uma economia de livre iniciativa, reduzindo a inflação anual a 10% e pondo o Brasil a taxas de crescimento em torno de 6% ao ano. Em 68 havia um desequilíbrio no balanço de pagamentos. Somado à pressão dos produtores rurais que se sentiram lesados, o governo adotou medidas de apoio às exportações, o que ajudou a motivar o trabalhador do campo a ir buscar emprego nas indústrias dos centros urbanos. No Rio Grande do Sul, os desenvolvimentos econômicos da época foram propícios à formação da indústria calçadista tão reconhecida na região. Mas houveram mudanças nos últimos anos, relativos à indústria e à região, que compreendendo-as somos capazes de observar a mudança, não só a econômica que ocorre na indústria calçadista do Rio Grande do Sul, mas sim que mostra a proximidade que o fenômeno da globalização tem na região, e como através disso podemos observar um pouco de como o mundo muda, mesmo onde você não nota. A grande economia agrícola do estado foi um solo propício para o desenvolvimento do setor coureiro. Como já havia um excesso de couros, um subproduto da indústria charque, presente desde o tempo da migração do ciclo para o Rio Grande do Sul no século XVIII, tornaria vantajosa a instalação de curtume, somado à facilidade, ao acesso e abundância de mercado. O Rio Grande também contava com a presença de vastas plantas frigoríficas, gerando ainda mais acesso na região, que exportavam a baixo custo, somado à alta oferta de mão de obra, motivaram a instalação das primeiras fábricas de calçado na região. Embora elas já tivessem presença desde o século XIX, foi por volta da década de 60 que passaram a ter um protagonismo de altíssima relevância no estado do Rio Grande do Sul. Houve um expressivo aumento das exportações a partir de 1973, quando o governo estabeleceu benefícios fiscais relativos à imunidade e ao crédito prêmio de ICM, gozados pelo setor coureiro calçadista gaúcho, com o prazo a ser determinado até 1985. Na década de 80, a indústria do calçado continuava a se expandir no Rio Grande do Sul, de modo que não se limitava mais só a uma ou duas regiões, mas aos poucos ia se expandindo progressivamente. Nessa década, o estado atingiu o índice de 20% da mão de obra atuando na indústria coureiro-calçadista. A indústria do Brasil atingiu cifras de US$ 1 bilhão ao fim dos anos 80, com esse valor sendo provenientes principalmente da exportação desses produtos. Só o Rio Grande do Sul já concentrava em torno de 80% das exportações de calçados, tendo a cidade de Novo Hamburgo considerada a capital nacional do calçado, como irradiadora para cidades vizinhas no Vale dos Sinos, como Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Parobé e outras. Nos meados dos anos 90 e início dos anos 2000, com a economia brasileira em queda, que seria acentuada ainda mais pela mudança cambial após a implementação do real, os pedidos de maioria norte-americanos passariam a migrar para regiões com uma mão de obra ainda mais barata. Esse fenômeno acabaria por forçar muitos brasileiros com qualificações no setor coureiro calçadista, especialmente aqueles localizados na região sul, a se mudar para países como a China, mais especificamente na cidade de Donghuo, com esse processo sendo intensificado à medida que suas empresas se mudavam para a região, oferecendo salários ainda maiores para seus empregados. Na verdade, o que a gente observou não é uma migração específica do Parque Fabril ou de fábricas brasileiras para o mercado chinês na década de 90. O que aconteceu foi que, paralelo ao fechamento de muitas fábricas aqui no Brasil e à expansão da produção de calçados na China, houve uma migração da mão de obra, principalmente técnica qualificada brasileira, buscando oportunidades no mercado chinês e desenvolvendo a produção de calçados na China, que foi ganhando escalas e proporções muito grandes. Os empregos no setor calçadista em 1994 eram em torno de 124,4 mil trabalhadores, reduzindo-se a 95,5 em 1998. O valor das exportações brasileiras de calçado reduziram no Rio Grande do Sul de 1,8 bilhões de dólares de 1993 para 1,2 em 1999. Porém, para entender a presença de brasileiros na indústria calçadista da China, na cidade de Donghuo, é preciso voltar no tempo para demonstrar como se deu o processo de evolução da República Popular da China
e a indústria naquela região. Com o triunfo do comunismo sob a liderança de Mao Zedong, o país passaria por um longo processo de reconstrução econômica, adotando medidas de coletivização da produção. O mais famoso dele seria o Grande Passo para Frente, durando de 1958 até 1952, que, buscando uma rápida evolução para a economia socialista, Mao estabeleceria comunas populares, intensificando o processo de coletivização. Devido aos reveses dessa medida, causando milhares de mortes, Mao seria afastado do poder em 1959, e assim ficaria até a segunda metade da década de 60. Mesmo afastado, Mao Zedong não perderia sua influência no partido, o que possibilitaria a ele denunciar o revisionismo imposto pelo partido em seu tempo de ausência, conclamando a Revolução Cultural em 1966. Junto às massas mobilizadas, iniciaria uma perseguição a diversos segmentos da população, principalmente políticos, acadêmicos e religiosos. Como consequência dessa medida, Mao Zedong dominaria todos os escopos dessas instituições até o seu falecimento em 1976. Com sua morte, Deng Xiaoping, um antigo revolucionário, passaria a crescer nos quadros do partido, desfazendo diversas medidas adotadas por Mao e sendo o protagonista das 4 modernizações de 1978, o que possibilitaria a China se abrir para o mundo, propondo a modernização da indústria, agricultura, tecnologia e a defesa. O marco de ascensão da política de Deng de abrir a China para o mundo seria a visita de Deng Xiaoping a Jimmy Carter, onde ele alcançaria o reconhecimento da República Popular da China e visitaria diversas empresas norte-americanas, como Coca-Cola, Boeing e NASA, com o intuito de modernizar o seu país. Além dos Estados Unidos, o líder chinês passaria por outros países emergentes, em busca do mesmo propósito. Nesse mesmo período, no ano de 1979, o país desenvolveria zonas econômicas especiais, que seriam um grande divisor de águas para a economia da China. In China, it starts from the 4 special, we call it special economic zones. So, and it features like Shantou, Zhuhai, Xiamen, Shenzhen, these 4 special economic zones, and that's why and you said Dongguan now, and it's developing very rapidly and very fast, and that's the reason because like Dongguan is in the province of Guangdong, is one of the very important main and cities for the economy development, which received policy from the openness and the reform. Durante a década de 60, havia uma conjuntura internacional vantajosa em relação ao calçado, ao qual a China não conseguiria aproveitar devido ao seu isolamento político. Com o desenvolvimento tecnológico das linhas de comunicação, ao mesmo tempo em que a indústria calçadista se tornava ainda mais globalizada, os países desenvolvidos passaram a confeccionar produtos de maior qualidade, transferindo para os países em desenvolvimento a produção dos calçados de baixo valor agregado. Mesmo perdendo essa primeira oportunidade, a China conseguiria acompanhar a segunda onda desse fenômeno, que ocorreria na década de 80, coincidindo com a sua abertura econômica, que com o encarecimento da produção em países já consolidados na confecção do calçado como o Brasil e Taiwan, possibilitaria a China alojar esse polo calçadista que estava migrando, permitindo que seu complexo industrial, junto com o know-how do calçado, crescer de forma exponencial, à medida em que as empresas estrangeiras se estabeleceriam na ZES. A cidade de Donghuan, conhecida por muitos como a fábrica do mundo, teve um crescimento pujante nesse período devido às reformas econômicas implementadas, com incentivos fiscais proporcionados pelo governo, que somado à sua posição geográfica, estando localizado em um corredor econômico entre Shanghai e Guangzhou, facilitaria o processo de atração de empresas estrangeiras. As implementações de reformas em Donghuan podem ser divididas em primeira e segunda revolução industrial. Após fortes investimentos e a elevação de seu status político para município em 1988, Donghuan passaria pelo que ficou conhecido como sua primeira revolução industrial, passando a investir fortemente em sua infraestrutura, fontes de energia e redes de comunicação, com o intuito de atrair maiores investimentos estrangeiros. Será somente a partir da segunda metade da década de 90, durante a sua segunda revolução industrial, que começará a buscar produtos de maior valor agregado e com um maior nível de tecnologia, juntando indústrias leves e pesadas. Como consequência dessas reformas, a cidade se tornaria uma das regiões de mais rápido crescimento do mundo, e desde que em 1976, durante a implementação das modernizações, até o final dos anos 90, seu PIB passaria de menos de 1 bilhão de yuan a 7 bilhões de yuan. Em relação ao seu PIB per capita, aumentaria de cerca de 500 yuans a mais de 4.700 yuans. É nesse cenário de rápido crescimento, buscando a industrialização e capitais estrangeiros,
em que o setor calçadista estabelecido no Brasil e no mundo passaria a migrar para essa cidade, que levaria os brasileiros a estabelecerem em Dom Juan. No início, a diferença, o choque cultural foi muito grande. Primeiro pela culinária, totalmente diferente da nossa. Segundo, a língua, ele não tinha como se comunicar. Foi muito complicado os primeiros 6 meses. E a cidade era completamente desorganizada, vamos dizer assim. Não tinha opção para sair, para lazer, para restaurantes. Era realmente difícil no início. Os primeiros 6 meses foi complicado. Quando os primeiros brasileiros se estabeleceram em suas residências fixas em Dom Juan, inicialmente moravam no condomínio Dom Shen Dong Xin, com apartamentos no modelo ocidental. As comunidades brasileiras reuniam-se nas horas vagas. Diversos pequenos grupos se juntavam para eventos como churrascos em finais de semana, jogos de futebol com times de companhias e fábricas, grupos de danças tradicionais como CTGs, que tinham suas reuniões esporádicas com o mesmo sistema de funcionamento do Brasil, rodas de chimarrão, levando assim cultura e tradições brasileiras e gaúchas ao outro lado do mundo. Além disso, com a chegada dos brasileiros, houve o surgimento de churrascarias, cheesarias, bem como aos poucos foram abrindo outros estabelecimentos, como escolas, docerias, salões de beleza, entre outros, alguns de alta rotatividade, tendo permanecido abertos por algum tempo, mas encerrando as atividades após poucos anos de funcionamento. Dom Juan, no início, era uma cidade pequena, dá para considerar uma vila. Os chineses chamavam ela de vila e realmente era um grande canteiro de obra quando nós chegamos aqui. O trânsito era complicado, não tinha ruas extensas. Hoje está completamente diferente. Temos metrô, temos todo o transporte de ônibus com ar-condicionado. É uma cidade de primeiro mundo hoje. Passou de um polo manufatureiro para um polo tecnológico. À medida que a cidade se desenvolvia rapidamente, a qualidade de vida dos chineses estava melhorando. Os salários não eram mais o suficiente. O custo da mão de obra subia, bem como o valor do combustível, insumos e outros materiais. Assim prossegue a indústria calçadista em seu processo de nova expansão, que faz alcançar novos países e criar situações cada vez mais parecidas com essa. Então, o registro histórico dessa transposição de mão de obra exterior não só é uma história passada, é o sintoma de um fenômeno global muito maior que isso. E no final, as mudanças econômicas causadas são registros da convergência global em registro material. É a expressão da globalização.